Boa noite, queridos irmãos. Nós estamos dando continuidade ao dia de ontem, que a irmã Zeli fez a leitura sobre a introdução, o objetivo da obra do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. A irmã fez uma sábia interpretação, onde fez o destaque maravilhoso que nós entendemos que essa obra, mesmo que nós façamos a leitura inúmeras vezes, sempre vamos adequar, sempre vamos ter a nossa interpretação a partir daquele momento que nós estamos vivendo, com os ensinamentos maravilhosos, nosso grande Pai, e seu Filho Jesus Cristo, nosso irmão e mestre. E com a espiritualidade, onde destaca que esse Evangelho tem 5 partes: os atos cotidianos da vida de Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram ao estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. E essa parte é exclusiva dessa obra, Então, dando continuidade à introdução, nós vamos para o item 2, que fala sobre a autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensinamento dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, teria como garantia apenas as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Se os espíritos que revelaram tivessem se manifestado a um homem só, nada lhe garantiria a origem, pois seria preciso acreditar na palavra daquele que dissesse ter recebido seus ensinamentos. Admitindo de sua parte uma perfeita sinceridade, ele poderia, quando muito, convencer as pessoas de seu círculo, poderia ter sectários, mas nunca chegaria a ter adesão de todos. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por uma via mais rápida e mais autêntica. Por isso, encarregou os espíritos de irem levá-la de um polo a outro, manifestando-se em toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir sua palavra. Um homem pode ser enganado ou pode enganar-se a si mesmo, mas poderia sê-lo quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. É uma garantia para cada um e para todos. Além disso, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se faz desaparecer as massas. Podem-se queimar os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimem-se todos os livros e a fonte da doutrina não ficaria menos inesgotável, pois como ela não está na terra, mas surge em toda parte, todos podem captá-la. Na falta de homens para espalhá-la, sempre haverá os espíritos que atingem todo mundo e que ninguém pode atingir. Portanto, na realidade, são os próprios espíritos que fazem a propaganda com o auxílio de inumeráveis médiuns, que eles suscitam de todos os lados. Se só tivesse existido um único intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo seria apenas conhecido. E mesmo esse intérprete, a qualquer classe que pertencesse, teria sido objeto de prevenções por parte de muitos e não teria aceito em todas as nações.
No entanto, comunicando-se em toda a parte e todos os povos, a todas as seitas e a todos os partidos, os espíritos são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade, escapa a qualquer culto particular e não é imposto por nenhuma classe da sociedade, já que todos podem receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Era necessário ser assim para que pudesse conclamar todos os homens à fraternidade. Caso não se tivesse colocado num terreno neutro, teria dado continuidade às discussões em vez de apaziguá-las. Essa universalidade do ensino dos espíritos faz a força do espiritismo. Também nisso está a causa de sua tão rápida propagação, ao passo que a voz de um homem só, mesmo socorrendo-se da imprensa, teria levado séculos para chegar ao ouvido de todos. Eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os pontos da terra para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los tanto aos mais ignorantes quanto aos mais sábios, a fim de que ninguém fique deserdado. Essa é uma vantagem da qual nenhuma das doutrinas que apareceram até hoje pode gozar. Portanto, se o Espiritismo é uma verdade, não teme nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem os abalos físicos do globo, porque nenhuma dessas coisas pode afetar os espíritos. Mas essa não é a única vantagem resultante da situação excepcional em que se encontra. O Espiritismo tem nela uma garantia poderosa contra os cismas que poderiam ser suscitados tanto pela ambição de alguns quanto pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições certamente são os obstáculos, mas trazem em si, ao mesmo tempo, o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em consequência das diferentes capacidades de cada um, estão longe de possuir individualmente toda a verdade, que não é dado a todos penetrar certos mistérios, que seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares não sabem mais que os homens e até menos que certos homens, que há entre eles, como entre os homens, presunçosos e falsos sábios que creem saber o que não sabem, e sistemáticos que tomam suas ideias pela verdade, enfim, que somente os espíritos da ordem mais elevada, aqueles que são completamente desmaterializados, são despojados das ideias e dos preconceitos terrestres. Mas sabe-se também que os espíritos enganadores não têm escrúpulo de se abrigar sob nomes falsos para fazer aceitar suas utopias. Disso resulta que, em relação a tudo o que fugir do ensinamento exclusivamente moral, as revelações que possam ser recebidas por essa ou aquela pessoa têm um caráter individual, sem autenticidade, que devem ser consideradas como opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que seria imprudente aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. O primeiro controle é incontestável o da razão, ao qual é preciso submeter, sem exceções, tudo o que vem dos espíritos. Toda teoria em contradição manifesta um bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, mesmo que seja assinada por qualquer nome respeitável, deve ser rejeitada.
Mas, em muitos casos, esse controle é incompleto devido à insuficiência de conhecimento de certas pessoas e à tendência de muitos a tomar seu próprio julgamento como único árbitro da verdade. Em semelhante caso, o que fazem os homens que não têm uma confiança absoluta em si mesmos? Tomam o conselho do maior número e a opinião da maioria é o seu guia. Assim deve ser o controle em relação aos ensinamentos que nos fornecem eles mesmos os meios de fazê-los. Queridos irmãos, como foi abordado, na introdução, anteriormente, no dia 2, sobre e o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem, Então nós temos que ter, assim, como diz esse item, a autoridade da doutrina espírita, a responsabilidade que nós temos que ter quando escolhemos, quando também fomos escolhidos por Deus, e pela espiritualidade superior para seguirmos a evangelizar através dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Mas uma evangelização esclarecedora, uma evangelização que nós tenhamos fundamentação, leitura, conhecimento, Para isso a importância dos grupos de estudo, observar bem o que explica ali, não seguir, não sermos Maria vai com as outras, porque os outros disseram assim, eu vou seguir fazendo assim. E sim, tenhamos fundamentação, tenhamos comprometimento com a nossa força espiritual, aquilo que Deus nos deu para que tenhamos um bom senso, uma lógica raciocinada, uma leitura fundamentada, um respeito, pela doutrina e por dar continuidade aos estudos que a nossa casa Eulália Nogueira nos fortalece de domingo a segunda, uma semana inteira, nos fortalecendo, nos dando toda semana uma explicação. Hoje, devido à pandemia, nós estamos estudando nas nossos lares, Temos alguns grupos de estudo que têm os dias marcados, mas nós temos que ter esse ensinamento espiritual, essa seriedade dessa nossa prática, quando nós usamos da oratória para fazermos as nossas preces, as nossas orações, como vamos fazer? Então estamos aprendendo diariamente, se nós vamos até o fim do Evangelho e retornamos para o início da introdução, nós temos muito a aprender. Queridos irmãos, que Deus na sua infinita misericórdia nos abençoe, nos fortaleça, nos dê seriedade para trabalharmos, seriedade para respondermos, seriedade para divulgar a palavra de Deus. E neste momento, como mérito que temos, pedir a Deus, a espiritualidade superior, aos nossos anjos de guarda, aos nossos guias protetores, que nos abençoem, que nos fortaleçam, que deem toda a proteção possível que somos merecedores. Os irmãos que estão doentes, os irmãos necessitados, sejam eles por ordem física, moral ou espiritual, que tem neste momento as bênçãos divinas de toda a espiritualidade e que a nossa casinha espírita Eulália Nogueira receba sempre todos os irmãos que lá batem, sejam encarnados ou desencarnados, pedindo uma oração, pedindo um conselho, pedindo uma ajuda, sejam atendidos. A intenção da nossa prece, a intenção da nossa luz que nós emanamos para os nossos irmãos, para nossos familiares, sejam fortalecidos realmente na fé,
e no amor, que é a maior caridade que Deus nos ofereceu. Nós pedimos a Deus que neste momento, nesta noite, todos os lares sejam abençoados. Todos os irmãos sejam curados dos seus males físicos e espirituais. E essa introdução, esse item, a autoridade da doutrina espírita, continuará na posterior, no dia de amanhã, porque o título Controle Universal do Ensinamento dos Espíritos tem muito a nos orientar, é muito estudo, é muito conhecimento. Eu tentei explicar, dando continuidade ao que a irmã Zeli falou, e nós estamos para construir no coletivo. Nós estamos para nos harmonizar dentro da nossa casinha, dentro do nosso lar, junto com nossos irmãos online, né? Nos fortalecer sempre, sempre, sempre com um foco principal. A proposta do Evangelho, a proposta que é o nosso lar, a nossa casa que nos sustenta, que é a casinha Eulália Nogueira, seja sempre para o bem, sempre amparando os nossos irmãos necessitados e nos fortalecendo também intelectualmente, para que nós possamos sempre estar renovando os nossos ensinamentos. E neste momento de prece, de oração, de ensinamento, de aula, de conhecimento, nós rogamos ao Divino Pai que derrame sobre as águas as bênçãos salutares, para que nós possamos, ao bebermos essas aguinhas, sejamos abençoados e curados conforme o nosso mérito. Muito obrigada e que assim seja.